Olha só, pessoal, o que a gente tem aqui é um plano de ação, um verdadeiro passo a passo para a gente resolver um caso de inventário que, olha, está parado há décadas. A ideia é mostrar como a gente transforma um problema que parecia não ter solução em algo bem claro, bem definitivo. Isso aqui é perfeito para alinhar todo mundo, tanto a nossa equipe aqui do escritório quanto os próprios clientes. Então vamos lá. O nosso roteiro é bem simples e direto. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio, que já dura décadas. Depois, a gente entra com a estratégia que muda tudo. Na sequência, nosso plano de ação em 4 fases, bem detalhado. Aí, a gente fala sobre como formalizar a parceria. E, por fim, o nosso grande objetivo, deixar esse espólio totalmente finalizado. Bora começar? Bom, começando então pelo primeiro ponto, um desafio de décadas. Aqui a gente vai direto no que eu sei que é a maior preocupação de todo mundo, especialmente dos herdeiros: o peso do tempo e, claro, dos impostos, num processo que ficou parado por anos a fio. Olha essa linha do tempo, gente, para ter uma noção do tamanho do desafio. O processo começou lá em 1988, com o falecimento. E hoje, ele continua lá, parado, inativo, sem solução. Assim, é tempo demais, né? E é claro que ver isso de 1988 até agora levanta uma pergunta que é a mais crítica de todas, a que tira o sono de qualquer herdeiro. Exato, a pergunta é essa: depois de tanto tempo, como fica o imposto de transmissão? A gente está falando de uma dívida que, em teoria, foi se acumulando por mais de 30 anos. É o medo de ter uma conta impagável nas mãos, sabe? É uma ansiedade super compreensível. Mas acreditem, é justamente aqui, nesse ponto de maior medo, que a nossa estratégia entra e brilha. Então vamos para a parte boa, a estratégia que muda o jogo. É aqui que a gente mostra a grande virada de chave, sabe? Como a gente pega o que parecia ser o maior problema do caso e transforma literalmente no maior trunfo que a gente tem. E a chave para tudo isso é essa palavrinha aqui: remissão tributária. O que é isso, afinal? É simples, é um mecanismo da lei que permite o perdão total de uma dívida de imposto. Mas, claro, só em condições bem específicas. Ou seja, a gente não vai calcular uma dívida gigantesca. A gente vai, com base na lei, eliminar essa dívida. É uma mudança completa de perspectiva. E não é mágica, tá? Tá aqui a base legal, preto no branco. É o artigo 41 de uma lei estadual. A lei diz com todas as letras que dívidas de imposto de fatos que aconteceram até fevereiro de 89 são perdoadas. E qual a data do falecimento nesse caso? 1988. E o imposto nunca foi lançado, nunca foi para dívida ativa. Ou seja, o caso se encaixa como uma luva. O tempo, que era o vilão, vira o nosso herói. A idade do processo é a salvação dele. Para ficar ainda mais claro, olha só essa comparação. De um lado, o jeito antigo, o jeito que todo mundo teme. Cálculo complicado, custo altíssimo com os juros, um processo que se arrasta. Um pesadelo. Do outro, o nosso jeito. Um pedido administrativo simples, custo zero de imposto porque a lei perdoa e um processo previsível, sem surpresas. A escolha, bom, nem precisa dizer, né? É óbvia. Ok, entendi da estratégia. Como a gente coloca isso em prática? É o que a gente vai ver agora no nosso plano de ação em 4 fases. Um passo a passo bem claro para a gente ir do ponto A ao ponto B, sem erro. Então, aqui está o nosso mapa. São 4 grandes etapas. Primeiro, a gente formaliza a nossa parceria. Tudo certinho. Depois, o passo técnico. A gente desarquiva o processo, traz ele de volta à vida. Como processo ativo, a gente vai lá na fazenda e garante o perdão do imposto. E por último, com tudo resolvido, a gente conclui o inventário e finalmente registra os ganhos no nome dos herdeiros. Uma coisa leva a outra, de forma bem organizada. Certo, agora vamos falar de uma parte que é fundamental para todo mundo ficar tranquilo: a formalização da nossa parceria. A gente acredita que transparência total nos honorários e no contrato é a base de tudo. É essencial para construir a confiança que a gente precisa para levar esse projeto até o fim. E falando em transparência, aqui está o detalhamento dos custos iniciais. Esses valores são para as primeiras ações: tirar o processo do arquivo, analisar tudo, peticionar para reativar e dar entrada no processo administrativo na fazenda. Mas o mais importante de entender aqui é o seguinte: esse valor não é um custo a mais. Pensa nele como um adiantamento, um sinal. Ele vai ser 100% abatido dos honorários de sucesso, lá no final. Ele serve só para a gente dar o pontapé inicial no trabalho e deixar tudo alinhado. E os honorários de sucesso? São esses 6%. É só isso.
6% sobre o valor dos bens que forem regularizados. E o principal, esse valor só é pago lá no final, quando o resultado estiver na mão dos herdeiros, com tudo resolvido. Ou seja, a gente só ganha se o cliente ganhar. Nosso interesse é exatamente o mesmo, o sucesso total do caso. E tudo isso nos leva para cá, o nosso grande objetivo, onde a gente quer chegar. Não é só sobre fechar um processo judicial antigo, é sobre transformar uma pendência, uma dor de cabeça, em um imóvel registrado em patrimônio de verdade para o futuro da família. E o que significa finalizado, na prática? Significa entregar isso aqui. 3 documentos que resolvem tudo. Primeiro, a certidão de que não existe mais dívida de imposto. Acabou. Segundo, o formal de partilha, que é o documento do juiz dizendo quem é dono do quê. E terceiro, e mais importante, o imóvel no cartório, registrado direitinho no nome dos herdeiros. É isso que a gente chama de trabalho concluído. É segurança, é tranquilidade. Então, para resumir tudo, a jornada é essa. A gente sai de uma história presa no passado para chegar no presente. A gente transforma uma pendência que se arrastava por anos em propriedade de fato. É sobre resolver de uma vez por todas o que ficou para trás e garantir o futuro do patrimônio da família.